Bom dia! Hoje começa a nossa saga de 2 a 3 dias de estrada até a fronteira do Equador e nós vamos mostrando tudo pra vocês pelo caminho. A gente sabe que essa região norte do Peru é uma região um pouco mais perigosa, um pouco mais complicada, tem vários alertas no iOverlander, então por isso a nossa intenção é parar o mínimo possível, então vai ser uma jornada mesmo até lá. E a gente tem um toque de salgadinho pra viagem. E tá tudo empilhado, porque a gente não tem onde colocar esse tipo de coisa, entendeu? Mas tem salgadinho, tem biscoito, cookie, mas tem muitas coisas frescas também que a gente tem que comer nesses 2 dias. Então, ser 2 dias de salada e na estrada muita batata. Batata não, né? Tem batata, tem aipim, tem várias coisas, né? É. Hola. ¿9 de 50? Ah, sí, 2 de 5. Ah, perfecto. Gracias. Agora, uma curiosidade aqui é que os pedágios para caminhão são bem caros, mas como a nossa placa é estrangeira, eles cobram o valor de pedágio simples, né, de veículo de passeio. Então, todos os pedágios a gente chega, ou quando elas lançam a placa, ou quando a gente chega e aí informa a placa, já aparece o valor como pedágio simples. Uma única vez a pessoa acabou querendo cobrar mais, aí a gente falou, não, mas em todos os outros pedágios a gente tá pagando como veículo de passeio. E aí ela teve que ligar pra central, pra pedir autorização, perguntar o que ela devia fazer e tal. Aí a gente falou, não, mas coloca a placa no sistema. A pessoa por telefone orientou a mesma coisa, pra colocar a placa no sistema. Colocou a nossa placa brasileira, já gerou o pedágio simples como veículo de passeio. Então a gente acaba não pagando tão caro. Nós pagamos na entrada do Peru pedágios na faixa de 2, 3 soles. E agora a gente já tá pagando pedágios de 9,50. Paramos aqui no meio do caminho para poder abastecer nosso tanque de água e já completar o tanque de diesel do motorhome também. Aqui para cima começa a ter várias marcações de assalto, esse tipo de coisa. Então a gente quer evitar ter que parar nessa região, vai tocar um pouquinho mais direto, vai tentar dormir em Tortuga, uma praia que é um pouquinho mais tranquila. A gente tem aí uns 200 e poucos quilômetros pela frente, mas antes a gente vai encher a água para poder seguir viagem. Não é muito fácil a gente conseguir achar lugares onde a gente consegue fazer tudo em um lugar só. Então a gente vai esvaziar o porta-pote, já tá enchendo água. Eu enchi 2 galões de diesel porque aqui tá com preço bom, tá R$16,49 o galão. Então tá bem mais barato que a gente tava pagando. Não sei como é que vai estar mais pra cima, mas é melhor a gente garantir. E a Fábio tá cuidando do banheiro aí. Eu tava lavando roupa. Como a gente tá enchendo a água, então enquanto tá enchendo eu posso estar utilizando sem muito filtro. Eu tô aproveitando pra lavar roupas íntimas, porque assim a gente não precisa lavar roupa por mais tempo. Sempre que a gente tá tranquilo assim com roupas de usar no dia a dia, gosto de lavar roupa íntima pra gente não depender de lavanderia. Bom dia, galera, diretamente aqui de Tortuga. A gente parou aqui nessa cidadezinha que tá uns 380 quilômetros mais ou menos lá de Lima. Tem uma baía bem bonita aqui e infelizmente o tempo pela manhã aqui acaba ficando bem fechado, bem nublado. Dá bastante neblina nessa região, mas ao longo do dia deve ficar muito bonito. E diferente das praias que a gente tá acostumado a ver, isso é uma praia com pedra, não tem areia aqui. E é uma pedra bem escura, então fica bem bonito. É cercado por algumas montanhas e tem uma entrada bem estreita. Então a praia aqui acaba sendo bem tranquila. E a gente vê muitas gaivotas caçando aqui, ó. A água aqui é bem gelada também. Lembra um pouco a temperatura das águas ali da nossa região ali de Floripa, região sul em geral, né? Que normalmente as praias têm água bem gelada. Mas acho que no dia de sol dá pra encarar. Mas é isso, a gente vai agora seguir viagem. A gente não sabe exatamente até onde, mas a gente quer rodar o máximo que der no dia de hoje pra tentar amanhã já cruzar a fronteira pro Equador. going crazy for you. I still like the ocean.
Deu uma parada aqui para esticar as pernas. Não sei exatamente onde a gente tá. A gente tá subindo a Pan-Americana. E aí a gente parou num lugar que tá cheio de ônibus estacionado. Não sei se é uma empresa, o que é exatamente. Mas a gente vai aproveitar para comer, esticar um pouco a perna e depois seguir viagem. E perdemos uma pecinha do toldo. Deve ter caído agora na estrada. Uma dessa aqui, ó. Tem que comprar outra. E aí, o que teremos para o nosso almoço? A gente tem uns baba ganoush pronto, então eu vou fazer uns vegetais aqui, esquentar um pãozinho pra comer com baba ganoush. E é isso. Uma comida árabe. Que é uma coisa que já tá meio pronta, assim, é rápido pra gente fazer e também é uma coisa leve pra gente continuar viajando. I wanna kiss you before the sun goes down. I wanna kiss you before the sun goes. E uns a gente já mostrou pra vocês aqui no canal, mas o baba ganoush é novo, né? Isso a gente não tinha mostrado ainda. Acho que não. Que é uma pastinha árabe também, feita com berinjela. Berinjela defumada, fica muito bom. É bem gostoso. There's no one else here that I see but you. It's what you do. Tem dia que a gente passa o dia inteiro rodando, a gente geralmente não arruma a cama como mesa, a gente deixa como cama mesmo. Porque a gente faz as refeições fora, nas paradas, né? Então, geralmente procuramos um lugar pra parar, dar uma esticada nas pernas, tomar uma luz natural, assim, né? Pra poder continuar seguindo viagem. Mas aqui a situação é um pouquinho mais complicada. A gente até pensou em abrir as portas, mas como fica muito visível da estrada por questão de segurança, a gente acabou achando melhor ficar aqui dentro e a gente vai comer na cama mesmo. Why you gotta be afraid? I wish I could make you stay. 'Cause baby, I love you. Why you tryna break us up? When I'm tryna build it up. I wish I could. Paramos aqui na cidade de Pacasmayo. A gente tá a uns 280 quilômetros ainda de Piura, mas a gente aproveitou para parar num lugar que tinha bastante caminhão para eu poder encher o nosso tanque. Como a gente tem 2 galões ali, aqui tá bem mais caro, tá 18,26 o preço do galão de diesel aqui. A gente pagou 16 e pouco, então foi bom ter enchido os galões por lá. Agora eu vou aproveitar então para encher um pouco mais o tanque do carro e a gente poder chegar até a fronteira com o Equador. Tudo pronto agora, 40 litros a mais de diesel, bora continuar a viagem. Hola, buenas, ¿quieres que coloque un poquito más para adentro? No, está bien, está bien. ¿Está bien? Está bien. Perfecto. Buenas noches. Claro, solo un segundo. Sabe onde é que tá? Sí, en Brasil es digital. Ahí va. Si quieres puedo mostrar en el teléfono No, está también. bien, Sí. Derrubei a garrafa de café. Acá es el SWAT. Gracias. Sí. ¿Quieres el SUNAT también? No, esto no. ¿No? Buenas. Olá. ¿Todo bien? ¿Qué tiempo tienes en el Perú? ¿Tiempo que estamos acá? Sí. 20 dias. Unos 20 días más o Ah, menos. 20 días. Sí. Ya, correcto. Está bien. Gracias, sí. Adelante. Graças. Buenas noches. Aí o engraçado aqui, né? A gente apresentou documentos e tal. Eu derrubei café aqui, agora eu vou ter que limpar. Eu fui correr. Meu Deus, olha só, o chocolate já era. Pra pegar a câmera, pra mostrar. Mas, tipo, aqui, não sei se vai dar pra ver, mas tem um carro com pessoas andando atrás, em pé, sem cinto, sem nada. E isso eles não param, né? É incrível. Eu não sei, na verdade, quais são as regras de trânsito daqui, porque A regra parece que é não ter regra. aí eles param meio aleatoriamente, assim. Até achei estranho que a gente foi parado só agora. A gente rodou aí uns 500 quilômetros, né? É. E o cara foi bem gente boa, assim. Não sei se porque viu a câmera, né? Ah, sim. Que agora, pego a câmera e já tô filmando. Eu geralmente deixo o meu celular filmando apoiado na porta, como vocês já viram algumas imagens em outros vídeos, né? Mas eu tô pegando também o celular do Léo e filmando mais direto, assim. Inclusive, um dos policiais, uma das blitz que a gente passou hoje, o policial mandou a gente parar. Eu tava com a câmera na mão, a gente chegou mais perto, ele mandou tocar e parou o carro de trás. Não sei se por isso, não sei se porque ele viu que era de fora. E aí, pra eles também é meio chato, né? Ter que parar. Pra onde é que a gente tem que ir? E agora? Não precisa saber. Vamos descobrir, peraí.
Mas é engraçado porque o que eles querem é conferir documentação. Esse de hoje, inclusive, perguntou quando que a gente chegou no Peru. Muito provavelmente por causa da data ali do seguro, por causa do período que a gente tem pra ficar com o veículo dentro do carro. Mas a gente falou, ele não pediu pra conferir o documento de entrada do veículo, ele só perguntou mesmo e mandou a gente tocar. Só que o que é estranho é que as outras regras de trânsito é como se não existissem. Eu filmei até, por lá eu vou colocar aqui pra vocês, um policial andando numa terceira faixa que não existe. Um policial rodando na contramão, normal, de moto, no acostamento, junto com um tuk-tuk. O pessoal ultrapassa pelo acostamento, normal, assim, ultrapassa quando tá vindo carro na contramão. Então, assim, a regra é não ter regra, basicamente. E não venham dizer que isso é cultural, por favor. Porque isso é uma questão de respeito no trânsito. Tem as leis de trânsito pra seguir, muito provavelmente aqui. O fato é que a galera não segue. Esse que é o grande detalhe. Então, assim, a gente mal consegue ver quais são as pistas. Sempre tem os tuk-tuks na lateral e a galera vai buzinando pra tentar sinalizar. Fala galera, bom dia. A gente dormiu aqui na cidade de Chiclayo. A gente tá mais ou menos uns 250, 300 quilômetros da fronteira. Tinha um ponto do Overlander um pouquinho pra trás, alguns quilômetros, mas não tinha ninguém lá, então a gente preferiu seguir um pouco. Então agora a gente vai pegar a estrada pra tentar chegar o quanto antes na fronteira. I'ma give you some closure before you know it, it's over. So run away, run away. Você vai lhe perguntar? Esse aqui? A gente parou aqui no primeiro posto de controle, que é o posto de controle da Sunat. Então o Léo desceu lá pra levar o documento dele e o documento do carro pra poder dar a saída do motorhome aqui do Peru. E como sempre, né, temos pano de louça e toalha de rosto secando aqui no painel. E já tá batendo papo. Ele não se aguenta, não importa qual seja o lugar, ele tá lá batendo papo. Baby, I'm a soldier, standing my ground. So if you're gonna fight me for my heart, all you gonna get is battle scars. Baby, I'm a tiger, 20 steps ahead. Baby, I'm a viper, one bite you're dead. So if you're gonna fight me for my heart, all you gonna get is battle scars. E a gente não precisa da saída? É depois. Aqui é só o carro. Muito bem, podemos tirar o carro do país. Podemos. Tá aí o papel, né? Te dei, né? Tá. Trust me, baby, when I say, girl, you better walk away. Eu achei que ele vinha conferir o número do motor do carro. Ele não conferiu nada. Não. Tipo assim, tinha dois caras lá dentro. Um deles nem sabia o que tinha que fazer. Sério? Treinamento, certo? Aí esse cara ali que veio ver o carro, ele falou assim, não, é só carimbar, pega ali, carimba. Aí ele entregou uma cópia pra gente, não sei se é o normal, mas ele deixou a cópia pra gente. E aí ele falou que a gente vai entregar isso na saída. Aí eu perguntei se a gente precisava entregar passaporte, alguma coisa, ele falou que não, que a imigração é no próximo posto. Então vamos lá. Então, passo 2. Passo 1 foi a saída do carro, passo 2 agora a nossa saída. A gente só precisou parar aqui antes da ponte que atravessa pro Equador. A gente já tá vendo a placa do Equador lá na frente. Mas a gente foi ali na casinha e é atendido por uma janela mesmo. E aí o oficial pegou os nossos passaportes e deu baixa. A gente precisou aqui colocar as digitais e também ele perguntou a nossa ocupação. E só, né? E tirou uma foto. E aí carimbou os passaportes pra gente sair. Então agora a gente vai lá pra entrada do Uruguai. Então agora a gente vai lá pra entrada do Equador. Hola. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás? ¿Todo Hola, bienvenidos. bien? Muchas gracias. ¿Para dónde se dirige? Disculpe. ¿Para Cuenca? ¿Cuenca? Sí. Ya, se estacionan adelante del vehículo blanco, Sí, perfecto. se registran en migración Y ya se va a luego, aduana. En aduana sacan el registro documentado del Vehículo. viajero, ¿sí? Sí. Perfecto. Sigan. Gracias. Se cierra por favor las ventanas porque va a la sala. Ah, claro, tranquilo.
Simpático. Pois é. that I don't even know, but I guess it makes sense. Fomos devidamente lavados. Sanitizados. Só Deus sabe o que é isso. São aqueles controles de praga que eles fazem, né? Antes de entrar, a gente precisa preencher um formulário de saúde que tem que ser preenchido em até 72 horas antes de entrar no país. Como a gente não preencheu aqui pertinho, a aduana tá lá atrás e a gente vai aqui numa vendinha para fazer o preenchimento do formulário. Aí tem uma senhora ali que ajuda e ela cobra 10 soles por pessoa para fazer o preenchimento pra gente. Como se fosse um cyber café, assim, porque ela faz no computador dela. You sound so nice, mumble while you sleep. Feeling low, hard to breathe. Listos! Listos. Ó, a aduana mais de boa que a gente já fez até agora. Mais rápida, mais tranquila. Galera, gente boa. O oficial do exército que fica ali na barraquinha já recebeu a gente sorrindo, né? Tipo, sorrindo real oficial, assim. Agora vamos então. Vamos. Deixar a nossa primeira parada no Equador. Isso aí. E o posto de controle sanitário tá fechado. A gente já tinha ouvido falar que nessa aduana quase não era feita revista, quase não tem relato de pessoas que são revistadas o veículo, né? A parte de alimentos, coisas frescas. Tranquilo, assim, eles só fizeram a entrada do veículo mesmo, entregaram o papel, desejaram boa viagem e ninguém veio olhar o carro. Ele já tinha vindo tirar foto antes, mas ninguém veio olhar carro dentro, ninguém veio olhar a parte de comidas, né? Que geralmente é o que a gente precisa tomar cuidado. A gente não tem nada aqui, mas poderia ter, né? Que não teria problema. Nesse caso ia dar pra passar de boa. Mas, pelo que a gente ouviu falar, o Equador tem bons preços de alimentos. Vamos descobrir, porque uma novidade, aqui nós estaremos falando em dólares, porque a moeda local é dólar. Então vamos descobrir se com o valor que tá o dólar hoje pro real, realmente tá barato viajar no Equador. Então, só pra gente resumir, declaração de saúde pode ser preenchida no site em até 72 horas antes de você fazer a imigração pro Equador. Depois, nenhum outro tipo de documento é exigido, além, claro, né, de passaporte, documento do veículo, essas coisas que são padrão. Mas os documentos que a gente está acostumado a mostrar por causa da pandemia, como, por exemplo, seguro-saúde e todas essas coisas nesse sentido, então PCR e tal, nada disso tem exigência aqui. Também não tem seguro obrigatório para o veículo, diferente da maioria dos países que a gente passou até agora. E também, no nosso caso, não teve fiscalização sanitária. Então, aduana super tranquila e a gente vai começar a nossa viagem pelo Equador agora. Já temos, na verdade, um outro clima aqui, né? Ah, mas que bom, né? Tô suando. Quanto tempo fazia que eu não suava? Tá até difícil, né? Mas a gente não reclama, tá ótimo. Não, tá ótimo. Realmente a gente tava precisando de um calorzinho. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tentou mostrar um pouquinho aí dessa rota norte do Peru, que é considerada uma das estradas mais perigosas do país. E também mostrar como foi a nossa imigração, a nossa entrada aqui no Equador. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê então no próximo com a nossa viagem pelo Equador, começando pela cidade de Cuenca. Tchau!